Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e à Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós estamos, meus irmãos, no capítulo 12, depois de uma série de exemplos do capítulo 11, que mostra sobre como o povo de Deus no Antigo Testamento enfrentou as crises, perseguições, e não se apartaram de Deus, foram assassinados, errados pelo meio. Alguns tiveram vitórias em guerras, outros tiveram derrotas, mas o ponto do capítulo 11 é: eles não apostataram. E esse é o ponto do capítulo 12, de um chamado a seguir adiante e a olhar para o autor e consumador da fé, Jesus, visto que temos um tão grande nuvem de testemunhas, e não retrocedermos, não apostatarmos. Essas pessoas que estão pensando em sair da igreja e ir para o judaísmo, eles não fazerem isso, eles continuarem. E esse é o tema central do livro de Hebreus: perseverar. Não sair da adoração e perseverar. E o capítulo 12, verso 4 ao verso 12, ele explica como muitas vezes na vida nós passamos por sofrimentos e lutas, e se coloque no lugar desses irmãos. Os seus parentes, amigos judeus estão perseguindo eles estão passando dias difíceis. E ele começa a trazer para essa cena, dizendo: olha, Deus está usando esse sofrimento como um pai que usa o filho, que às vezes vê o filho passando privações e dificuldades, porque o pai está moldando o filho para que ele cresça em santificação e em paz. Deus usa, na nossa teologia, a confissão de fé fala isso, Deus usa até o intento do homem mau sobre a nossa vida como instrumento para, na sua providência, ele não nos abandona. Quando um homem mau faz uma coisa, ele intenta algo contra a nossa saúde, contra o nosso negócio, contra a nossa família, Deus, ele está coordenando tudo e está fazendo com que a gente passe por essa tribulação e no fim disso a gente amadureça. Deus usa até o intento do homem mau para que nesse caminho a gente possa passar por esse processo e a gente amadurecer. E é isso que ele está falando no verso 4 ao verso 12. Às vezes as nossas mãos são cansadas, os joelhos ficam vacilantes, mas ele já fica firme, continua, porque o nosso Pai está cuidando de nós, no meio desse agir do homem mau contra nós. Vimos do verso 14 ao 17 esse chamado para vivermos em paz e buscarmos santificação. E aí tem 2 versículos que foi uma referência ao Antigo Testamento, a pessoa de Esaú, sobre o tema da profanação, que é 2 versículos que vão dialogar muito com esse bloco do verso 18 ao verso 29.
A profanação é algo... tudo aquilo que transgride a lei de Deus é pecado. 1 João diz que a definição de pecado é a transgressão da lei de Deus. Mas a profanação, ela é um tipo de pecado. Não é que todo pecado é profanação. Um tipo de pecado, alguns pecados, eles podem cometer esse ato de profanação. Uma coisa é a pessoa, ela viver uma vida e mentir, e roubar, e fazer atos pecaminosos. Outra coisa é ela chegar e dizer, começar a fazer xingamentos contra a Bíblia, a palavra de Deus. Isso é uma mentira, isso é um livro qualquer. E ela começar a proferir impropérios a Deus, a Bíblia chama isso de profanação. É tudo que você pega daquilo que é sagrado, aquilo que é separado de Deus, e você mistura com iniquidade, isso é profanação. É você zombar das coisas de Deus, né, da obra de Deus, e é o significado do terceiro mandamento, né? Quando nós não podemos levantar o nome de Deus com impurezas, né? Isso é o pecado de profanação. Então ele está conduzindo, e o grande desafio desse texto não é um texto simples, é entender que ele vai fazer dois movimentos. Apesar de ter muita informação, a gente não consegue, eu não quis dividir em vários momentos a exposição, porque existe uma ideia central nesse movimento, do verso 18 ao verso 29. E às vezes, se você não atentar para o aspecto que ele está avançando, pode parecer até contraditório. Porque ele vai avançar na exposição sobre o tema do juízo e da graça. E ele vai dizer, e ele vai tratar antiga aliança e nova aliança. E ele vai dizer que, assim, em um certo aspecto, na antiga aliança existe juízo e graça. E em um certo aspecto, na nova aliança, existe juízo e graça. Mas existe uma distinção sobre o período da antiga aliança e sobre o período da nova aliança. Existe na antiga aliança juízo e graça. Mas na nova aliança, e esse é o grande argumento dele, é que tudo é superior. Superior é o privilégio e o período da graça, quando nós nos livramos de algumas cenas aterrorizantes. O texto ele vai trabalhar muito em cima de Êxodo 19 e Êxodo 24. O capítulo 19 é um capítulo singular para você entender o livro de Hebreus. A cena que acontece, Êxodo 19 é quando eles saem do Egito e eles de fato chegam no Monte Sinai, e ao terceiro dia eles vão fazer ali o primeiro culto. E antes daquele primeiro culto, Deus dá algumas orientações, algumas regras, e ele vai falar sobre essas regras, que são regras, e ele chega a mencionar algo que não essa fala não existe no livro de Êxodo, é interessantíssima. Diz que até Moisés ficou aterrorizado. O texto diz que o povo ficou aterrorizado, mas diz que até Moisés ficou aterrorizado naquela cena de Êxodo capítulo 19. E aí vai descrever assim uma cena de que ali existe até para os que estão na graça, no privilégio, eles têm um certo privação de paz, podemos dizer assim. E na nova aliança nós temos uma tranquilidade mais abundante. Na antiga aliança existe um juízo terrível, mas na nova aliança o juízo é maior. Tudo na nova aliança é maior graça e maior juízo. E ele vai tentar explicar por que na nova aliança tudo é superior, né? Maior graça e maior juízo. Então, primeiro as características aterrorizantes de Êxodo 19, do encontro no Sinai, a gente vai ver aí verso 18 ao verso 21. E é interessante que ele chega no início, né? Vocês não têm chegado até aqui. Perceba que foi isso que ele disse no verso 4. Vocês não chegaram até o sangue. Eu sei que vocês estão sofrendo, mas vocês não estão sofrendo como aqueles da lista de Hebreus 11, que estão sendo esfaqueados, que estão sendo cerrados. Então aguenta um pouco mais. As pessoas agora estão chegando a entender o que é a nova aliança. Eles dizem, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso. Em Êxodo 19, eles chegaram no Monte Sinai, que era o grande anseio de sair do Egito. Deus disse, olha, chegaram aqui,
Agora se prepara. 3 dias, vão tomar banho, vão fazer purificações, porque o culto não vai ser agora, vai ser daqui ao terceiro dia. Ao terceiro dia você vai sair para se encontrar, a comunidade vai sair para se encontrar com Deus. E naquele dia lá, diz lá que houve trovões, houve relâmpagos, houve um fogo, um clarão lá de fogo na hora do culto e o povo ficou assustado. Foi uma cena aterrorizante, né? Uma cena aterrorizante. É interessante que esses momentos, né, desses atos de Deus, né, o próprio João, quando ele tem esse encontro com Deus, que Deus fala como um trovão, ele cai de joelhos, né? Você vai ver no livro, na escritura, alguns profetas, quando tem esses encontros com Deus, eles caem assustados, aterrorizados. Isaías capítulo 6, eles têm esse encontro, essas cenas, né, aterrorizantes, o fogo, a escuridão, as trevas, a tempestade, o toque de trombeta, e diz lá o verso 19, som de palavras tais que aqueles que ouviram pediram que não fosse dito mais nada. A cena, se você atentar para Êxodo capítulo 20, logo depois de Êxodo capítulo 19, naquele contexto da revelação, Moisés ele se aproximou um pouco do Senhor e o povo ficou dentro da tenda. Aí Êxodo 20, verso 18 ao 21, que é como se fosse assim, a fala do evento do Êxodo 19. Eles dizem para Moisés, verso 19, fala-nos você, ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Essa fala a fala que o autor dos Hebreus está fazendo referência no capítulo 12. O povo ficou, veja, o povo saiu do Egito, eles vão se encontrar com Deus, eles foram perdoados, é o povo que não foi consumido na praga, a 10ª praga, a Páscoa. Deus disse, eu perdoei vocês. Mas o que significa isso? Eu sou perdoado, sou salvo pela graça, chego no monte e Deus bota trovão, bota relâmpago, bota o fogo, bota aquela cena aterrorizante, de tal modo que o povo, eles querem ouvir Deus, mas eles não querem se aproximar tanto, porque eles estão aterrorizados. Aí Moisés diz assim, em Êxodo 20, nesse mesmo bloco, verso 19, verso 20, ele diz, não é para que vocês tenham medo, mas é para que vocês tenham temor. O medo, eu vejo uma cena aterrorizante, eu me afasto. O povo disse, Moisés, deixa a gente se afastar. Aí Moisés explicou qual é o propósito daquela cena. Por que fogo? Por que trovão? Deus ele não quer que eu me afaste, Ele quer que eu me aproxime, mas com cuidado, com temor, com reverência. Aí vem a questão, né? A cena de Êxodo 19, ela tem elementos simbólicos, e ela tem ensinos para todo o relacionamento de Deus com o seu povo. O grande desafio é nós lermos Êxodo 19 e tirarmos aquilo que é o símbolo que passou, hoje não cabe mais, mas não tirarmos junto com os símbolos aquilo que é o ensinamento permanente. Se nós junto com os símbolos tirarmos o ensinamento permanente, a gente não entendeu o propósito da cena. É uma cena que deve nos levar à reflexão de um princípio que Deus quer nos ensinar. Ele usou uma arquitetura, uma estrutura infantil. Essa estrutura tirou, que é o argumento do autor dos Hebreus 12. Mas existe um conceito que ele quer nos ensinar, que não é próprio da antiga aliança só, mas é o que ele quer que nós entendamos para a vida da igreja para sempre. E é nesse sentido que nós vamos caminhar. Mas ele está olhando para a cena aterrorizante do Antigo Testamento. Essa cena ela foi um marco na história de Israel. Você vai pegar Deuteronômio capítulo 4, né? Aquele primeiro culto, quando eles chegaram no Sinai. Eles vão lembrar dessa cena, eles vão falar. Deuteronômio 4:11 fala assim, que era um fogo, um monte ardia em fogo no meio dos céus, tudo era escuridão. Era um fogo palpável, era uma coisa assim tão próxima, a escuridão, o fogo. Imagine que cena aterrorizante. A Bíblia diz que
ao presenciar esses sinais, né, Êxodo 20 e 18, que nós lemos, eles ficaram aterrorizados e eles queriam se afastar um pouco. Ouviram palavras. É comum na Bíblia dizer que a voz de Deus é como a voz de um trovão, é um estrondo, né? O povo, ainda que amava a Deus, que queria estar com Deus, eles ficaram aterrorizados diante daquilo ali, daquela cena no meio do trovão, um estrondo. Eles não suportavam aquela cena, né? Eles não suportavam aquilo ali, eles ficaram com medo. Aí diz assim, o verso 20 diz: pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal se tocar no monte será apedrejado. Essa regra, ela é dada quando eles chegam no Sinai antes do culto. Na orientação, no capítulo inicial de Êxodo 19, tem uma orientação do como eles devem fazer para o dia do culto. Então Deus diz, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E uma das orientações é o seguinte: ninguém pode chegar perto do monte, só Moisés pode chegar perto do monte. E se um animal tocar no monte, ele desavisadamente, ele está ali brincando, ele vai tocar no monte, ele tem que ser apedrejado, porque o conceito da redenção, só o mediador, ele é santo o suficiente para se aproximar de Deus, porque estava sendo ensinado, Deus é um Deus santo, e você chegar perto de Deus santo, sem ter o seu problema do pecado resolvido, você é fulminado. E para representar esse conceito, uma regra extremamente exigente. O animal ele não pensa, o animal ele não entende teologia. Mas para representar esse conceito para o povo, se o animal fosse lá e tocasse no monte, ele teria que ser apedrejado. Aí o texto diz, né? Eles já não suportavam. A regra era algo terrível na estrutura do Antigo Testamento. Um juízo severo. Aí vem a cena, né? Mas aprofunda esse conceito, porque Moisés era o mediador autorizado. Ele podia ir tocar no monte. Ele, inclusive, vai ter a cena dos 40 dias que ele vai subir no monte, ficar na presença de Deus. Mas você não imagina que Moisés estava tranquilo? A Bíblia diz que Moisés estava aterrado. Eu estou apavorado e trêmulo. Tamanho era essa cena da antiga aliança. Você não imagina que na antiga aliança, nem o sumo sacerdote, ele ao entrar no Santo dos Santos, Moisés nesses eventos, eles tinham uma certa tranquilidade, como se eles não tivessem um certo terror nessa cena ao participar dessa estrutura de culto da antiga aliança. Mas a ênfase do autor dos Hebreus está no verso 18. Vocês não têm chegado aqui. Veja, ele está dizendo que hoje nós não estamos nesse cenário. Esse cenário aterrorizante era a estrutura do Antigo Testamento. Ele quer fazer uma série de comparações sobre isso, mas essa cena de Êxodo 19 foi uma cena aterrorizante. Eu preciso entender para entender a comparação que ele vai fazer. Mas não é a realidade de nós, do Novo Testamento, da Nova Aliança. Vocês não têm chegado aqui. Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo ele vai fazer uma comparação sobre a antiga aliança e nova aliança, e ele vai dizer que a antiga aliança é como o ministério da morte, o ministério da condenação. Colossenses 2,14 vai dizer que na antiga aliança nós vivíamos debaixo de um regime de escrito de dívida, mas agora nós fomos libertos. Os limites, perigos do Sinai, eles foram removidos. Esse terror foi removido por uma certa tranquilidade, uma certa segurança. E o mais irônico é que as pessoas que se afastam de Cristo, muitas vezes eles vivem a vida longe de Cristo porque eles querem ter paz, eles querem viver nas suas práticas de vícios, e longe de Cristo, o que eles menos encontram é paz. Quanto mais longe de Cristo, mais aterrorizante vai ser a vida. Na nova aliança nós nos aproximamos. Mais descanso, mais paz. O terror estava até no coração das pessoas que eram salvas pela graça da antiga aliança, mas não tinham tantos privilégios como nós temos. Se nós queremos ter paz, se nós queremos ter tranquilidade, se as pessoas da humanidade querem encontrar paz para o seu coração, não é longe de Cristo que elas vão encontrar, mas é no mais profundo, próximo dele, na sua presença, quando eles vão encontrar os privilégios, porque longe do Senhor só existe juízo, só existe terror.
Mas aí ele passa a descrever os privilégios da aproximação na nova aliança, verso 22. Verso 22 ao 24. Quais são as características tranquilizadoras da nova aliança? Pelo contrário, vocês têm chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva. Aí os comentaristas dizem que é interessante, né? Porque ele usa... o Monte Sinai, ele é um marco na história da redenção. Ele é algo assim, sair do Egito para ir no Monte Sinai é uma bênção. Mas quando você compara Monte Sinai com Monte Sião, aí aqui é superior, porque aqui Paulo vai dizer, o Monte Sinai é na Arábia, é fora de Jerusalém. Ninguém que chega no Monte Sinai quer voltar para o Monte Sião, porque o Monte Sião é no lugar da terra que Deus escolheu. E nós chegamos, só que ele não quer que nós entendamos, como alguns entendem hoje, que Jerusalém é como se fosse uma cidade sagrada, uma cidade que na nova aliança, aquela cidade é mais importante como as outras cidades da terra, e isso não é algo correto. Ela representa na história da redenção esse profunda intimidade com Deus. E aí por isso que ele usa o símbolo, mas logo em seguida ele usa o significado do símbolo. O símbolo é a Jerusalém, a Sião. Mas qual é o significado do símbolo? A Jerusalém celestial. Ele diz, nós chegamos ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial. Eu saí da Arábia, eu saí do símbolo, eu cheguei num lugar mais elevado, que é o Monte Sião, mais sublime na história da redenção. Mas perceba, eu não estou falando da cidade. Eu estou falando da Jerusalém celestial, que é onde Sião aponta. Sião, meus irmãos, ela é uma referência na Bíblia. Se você lê o Salmo 2, e se você lê especialmente Isaías capítulo 2, você vai ver que Sião é o símbolo dessa intimidade com Deus na nova aliança, onde vai se usar Isaías 2 dizendo que para aquele monte afluirão nações de todas as terras. É uma linguagem para descrever o movimento de conversão dos gentios. Como que Isaías 2 descreve a conversão de uma pessoa? É como se ele estivesse subindo o Monte Sião, mesmo que ele nunca foi para o Monte Sião. Então, Monte Sião, na Bíblia, ela passa a ter essa conotação de o lugar da intimidade com Deus. Eu subi o Monte Sião, significa eu fui salvo pelo Senhor, estou agora na presença de Deus. E Isaías 2 revela esse movimento, o afluir das nações para o Monte Sião. Nós chegamos, meus irmãos, à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, há milhares de anjos, vocês chegaram à assembleia festiva, nós chegamos no ápice da história da redenção. Nos ajuntamos com a assembleia dos eleitos, os anjos eleitos. 1 Timóteo 5, 21 diz que existem anjos eleitos. Chegamos na universal assembleia, a assembleia festiva, a assembleia de adoradores, né? A igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Nós chegamos a essa comunidade do povo eleito, o povo que está na terra, o povo que está nos céus, que cantam a Deus, ao Espírito dos justos aperfeiçoados, né? A comunidade do povo que foi salvo pela graça, que teve o seu coração transformado. Nós chegamos a nos unirmos com esse povo. Nós estamos vivendo um período onde somos profundamente marcados por privilégios, não pelo terror. Chegamos a Jesus, o mediador da nova aliança. Aqui é uma comparação entre Moisés e Jesus. O nosso mediador é superior, é Jesus. O nosso mediador, ele é aquele que entregou o sacrifício pleno, o sacrifício perfeito, não o simbólico. Nós chegamos ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. A cena, tudo acontece ali naquele mesmo evento, mas a cena vai ser descrita como um momento singular na história do Êxodo 19 ao Êxodo 24. Muitas cenas acontecem uma atrás da outra, e tem uma cena que é muito importante na história de Israel, que está lá em Êxodo capítulo 24, que é quando eles vão fazer uma aliança para essa vida que eles vão viver em pacto com Deus. Os animais são mortos, ele enche uma bacia de sangue
E Moisés pega o sangue e ele faz aspersão sobre o povo. É uma cerimônia pactual, né? Uma cerimônia que representa essa... Ele diz, vocês querem viver em aliança com Deus? Ele diz, nós queremos viver em aliança com Deus. E ele asperge o sangue. E fazendo essa... assim como o sacerdote em Levítico vai ter algumas cerimônias de aspersão, né? Nós reformados não entendemos que o batismo tem que ser por aspersão. Uma pessoa que foi batizada por imersão, ela é batizada, ela não precisa ser rebatizada. Mas também entendemos que o ritual na Antiga Aliança que mais se aproxima para representar, né, é o ritual da aspersão. Se você pegar o ritual de purificação do Antigo Testamento, é o ritual de aspersão, eles purificam com sangue. Para representar isso, esse pacto com Deus. E na Nova Aliança o sangue é substituído pela água. Então que sinal mais adequado para representar na hora do batismo isso? A aspersão pela água, ainda que não é isso que vai fazer a diferença. Se alguém é batizado por aspersão, por efusão, ele é batizado. Mas entendemos também que esse ritual é marcante na história do povo de Israel, especialmente em Êxodo 24. A aspersão pela água, pelo sangue. É um marco na história do povo de Israel. Ele faz alusão a Êxodo 24, que nós estamos nesse sangue, e ainda volta lá para Gênesis 4 para dizer esse sangue fala coisas superiores do que fala o sangue de Abel. Você lembra que existe uma figura na hora em que Deus vai visitar Caim e vai dizer, cadê o teu irmão? Depois que Caim tinha matado Abel e escondido Abel. Aí Deus fala assim, o sangue do teu irmão clama da terra a mim, o seu sangue do teu irmão grita para mim. É uma figura para dizer, Caim, você não pode esconder as coisas de Deus. O sangue grita aos meus ouvidos. E aí ele está usando essa mesma figura para dizer assim, o sangue de Cristo fala coisas superiores. Se o sangue de Abel ensinava princípios, que a adoração é pelo sangue, que não se pode esconder coisas de Deus, o sangue de Cristo fala coisas superiores. Tudo em Cristo é superior à representação simbólica da antiga aliança. Nós estamos, meus irmãos, em uma cena muito favorável na nova aliança. Nós não estamos presos aos símbolos, mas nós estamos presos para onde os símbolos apontam a Jerusalém celestial, à glória de Cristo, aos ensinamentos de Cristo. Nós somos privilegiados. Deus é o juiz e nós nos aproximamos dele porque nós somos autorizados. Nós não estamos aterrorizados de entrar. Hebreus 10 diz, vai dizer, né, Hebreus mais à frente do capítulo 13, no 10 ele falou, mas no capítulo 13 vai dizer que nós podemos adentrar a presença de Deus. No capítulo 10 fala sobre entrar no Santo dos Santos. No capítulo 13 vai falar sobre chegar perto e oferecer sacrifício de louvor. Isso tudo é dizer, nós hoje somos, meus irmãos, melhores até que o sumo sacerdote no Antigo Testamento. Nós entramos na presença de Deus. Não existe mais terror, não existe mais a barreira da aproximação. Eu chego por meio de Cristo, eu sou perdoado, eu sou transformado, eu sou chamado para entrar numa assembleia festiva, perto do juiz. Toda aquela cena aterrorizante não pode chegar, não pode pegar, não pode se aproximar. Ela foi removida e agora eu posso. Eu fui autorizado a entrar. Eu posso chegar diante de Deus. Mas qual é o ponto da exortação agora no verso 25 ao 27? Qual é o ponto? Será que a cena de Êxodo 19 foi toda removida? A perspectiva mais comum no meio evangelical é ver o Antigo Testamento como uma cena aterrorizante e Nova Aliança como uma cena... eles unem graça com... o tema da graça com o tema da descontração. Então, toda vez que eu vou falar sobre temor, sobre essa estrutura da antiga... Isso é próprio da Antiga Aliança. E na Nova Aliança... eu estou num momento totalmente diferente, é o tempo da graça, é o tempo... Agora não existe mais essa preocupação que o povo havia. E a gente vai ver que o texto, o autor, ele tira algumas coisas daqui
para dizer essas coisas também estão aqui. Não é tudo, porque nós estamos em um período muito privilegiado. Mas existem alguns elementos daqui, e é um ponto que vocês precisam atentar. Ele está dizendo para os leitores do primeiro século, para vocês entenderem que Êxodo 19, ele tem sim uma aplicação para nós hoje, e deve haver um cuidado para nós hoje. E vamos tentar entender o que é que ele quer, aonde ele quer chegar. Aí ele, depois de falar de privilégio, ele começa já com essa expressão no verso 25, verso 25 ao verso 27, a exortação contra o desprezo por causa de um juízo maior e privilégio maior. Tudo é maior na nova aliança. É graça, privilégio maior, mas também tem um outro lado, é juízo maior. Ele começa já dizendo que a gente tem que tomar cuidado. E parece contraditório, porque ele diz, você saiu de uma cena de terror, agora está numa cena mais tranquila, mas é exatamente isso. Quando a gente entra numa cena tranquila, a gente pode relaxar de tal modo e aí ir para um outro extremo. Né? Você está numa cena aterrorizante, chega numa cena mais tranquila, e você daqui, você não passar do ponto, você ir para um comportamento inadequado diante de Deus no momento do privilégio. E por isso ele diz, olha, tenham cuidado e não recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que recusaram ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Como escaparão aquele que dos céus nos adverte? A Bíblia, ela vai tratar, imagine dois movimentos, a pessoa que se aproxima de Deus e a pessoa que se afasta de Deus. Ele já disse que quem se aproxima de Deus vai ter um momento mais privilegiado. Agora compare dois tipos de pessoas, aquele que se afasta de Deus na nova aliança e aquele que se afasta de Deus na antiga aliança. Não é sobre o que se aproxima, mas o que se afasta. O que é mais grave? E qual é o juízo maior? Se afastar de Deus da antiga aliança ou se afastar de Deus da nova aliança? O argumento dele é que se afastar de Deus da nova aliança é algo muito mais sério. E ele vai usar um simples argumento. Se Deus puniu terrivelmente aquele que rejeitou Deus por meio de um mediador na terra, quem os advertia divinamente na terra, imagine aquele que vai ser punido, que rejeita a palavra de Deus e que essa palavra ela está vindo direto agora de Jesus e ele adverte dos céus. Você vai ver isso nos evangelhos, né? Quando as pessoas, ao rejeitarem Cristo, ele diz, olha, maior pecado vocês estão cometendo do que Sodoma e Gomorra. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se eles tivessem ouvido, né, visto os milagres, eles já tinham se convertido. Se os ninivitas estivessem aqui. Mas ele faz essa comparação para dizer, olha, rejeitar no período... Uma coisa é você rejeitar o mensageiro do presidente que chega para você e dizer assim, olha, eu quero que você cumpra a função. Outra coisa é chegar o presidente da república, chegar o coronel, a pessoa lá da alta patente chega assim, dá uma ordem direta para você. Você rejeitar essa ordem é algo mais grave. Rejeitar o que Moisés dizia era algo grave, e Deus mostrou que era tão grave que leia o Antigo Testamento e veja as cenas de profundo juízo. Então, aquele imaginário popular de dizer o seguinte, o Antigo Testamento é o tempo do juízo e o Novo Testamento é o tempo que não tem juízo, Deus não pune, não se encaixa na revelação bíblica. Quem rejeita Deus, quem rejeita a palavra de Deus, quem não quer ouvir o seu ensino, quem está pensando em apostatar da fé, ele está cometendo uma ofensa mais grave na nova aliança do que na antiga aliança. E imagine que todas as cenas aterrorizantes de juízo da antiga aliança, elas devem ser vistas não de uma comparação de maior para menor, mas é o contrário, de menor para maior. Porque aqui, rejeitar na nova aliança é algo muito mais grave. Se Deus puniu, veja a comparação dele. Os que recusaram ouvir divinamente, quem divinamente os advertia na terra, não escaparam. Pega Êxodo 32, pega Nadab e Abiú,
pega todas as histórias das visitações aterrorizantes, e Sodoma e Gomorra. A leitura que você deve fazer é o seguinte: rejeitar a Deus na antiga aliança é grave, rejeitar na nova aliança é muito mais grave. Porque você está rejeitando não agora aquele que é o mensageiro que fala, mas é o próprio Deus diz. Deus diz, essa é a verdade, me ouçam. Aqui está na Bíblia, Deus diz que ele deve ser adorado. Ele diz que o seu filho veio para redimir, que veio para salvar. E aí você agora começa a dizer que essa palavra é uma mentira. Você começa a dizer que esse Jesus, ele não é um salvador. A pessoa sai da igreja, ele começa a apostatar e ele começa a xingar as coisas sagradas. Isso é muito mais grave do que na antiga aliança. Você chegar na nova aliança, no privilégio da revelação, e agora você rejeitar, é muito mais grave do que a cena de Sodoma e Gomorra. As cenas das visitações revelavam a ira de Deus. Mas pode ter certeza, a rejeição na nova aliança, qualquer apostasia, qualquer ateísmo, qualquer desprezo, qualquer profanação da nova aliança é muito mais grave. Muito mais grave. Então não é algo que nos causa temor, porque nós não somos apóstatas. Por isso que ele está dizendo, nós somos, a tranquilidade é porque nós nos aproximamos, mas para quem se afasta, ele pode ter certeza, ele não vai encontrar algo mais simples, mas algo aterrorizante. Naquele tempo, o verso 26, né, é algo interessante, verso 26 e verso 27, quando ele vai dialogar com a profecia de Ageu. É uma profecia assim, difícil de entender, que é explicada aqui no verso 26 e 27. Ele está fazendo a exegese da profecia. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção das coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não devem ser abaladas. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que Ageu, usado por Deus, falou uma frase lá em Ageu, capítulo 2, né? Ele vai falar algo interessante, versículo 6, ele vai dizer, olha, Deus está dizendo que vai tirar as coisas abaladas e vai deixar as coisas que não são abaladas. Ageu, ele está no período da antiga aliança, mas ele está dizendo assim, vai chegar um momento que existem coisas na Bíblia, no Antigo Testamento, que são coisas temporárias, coisas que são abaladas, coisas que foram dadas por Deus para ensinar um conceito, mas elas vão ser removidas. Mas existem coisas que não são abaladas, que elas são permanentes. Ele está falando da lei cerimonial e ele está falando da vida da nova aliança. No contexto em que, lembra a cena de Ageu, que as pessoas voltam do cativeiro babilônico e tem agora um templo mais simples, e os idosos começam a chorar, porque eles queriam um templo de Salomão, um templo de ouro. E aí Ageu fala isso, a glória desse templo será maior do que a glória anterior. Eles não estavam entendendo que a vida da igreja não seria mais focada na parede, mas na glória em termos de se aproximar mais de Deus. Aí eles comparam um templo com um templo simples e um templo de ouro, e diz, nós estamos pior. E Ageu vai dizer, usado por Deus, nós estamos melhor. Porque quanto mais perto de Cristo, quanto mais próximos da nova aliança, nós estamos adentrando a um período superior de glória. E aí ele fala, vai tirar as coisas abaladas e vai... Aí o ponto é, o que é que em Êxodo 19 é uma coisa abalada? E o que é que em Êxodo 19 é uma coisa permanente, que permanece para nós hoje? Mas havia essa profecia, as coisas abaladas seriam removidas por coisas, né, que ficariam permanentes no contexto dessa glória do templo, glória superior, né? Você chega no culto na nova aliança, você entra na igreja, não existe nenhum lugar onde você é proibido de tocar. Uma criança pode chegar e tocar no púlpito, na mesa, na cadeira, na parede, você pode... Não existe um local reservado, exclusivo. É um lugar comum. Mas é um momento onde nós paramos para adorar a Deus. É um lugar comum
E quando você entra, você não escutou trovão, não escutou relâmpago, não viu fogo. Mas a pergunta é, por que Deus fez isso em Êxodo 19? Não era todo... Essa é uma coisa importante você entender. Nem todo culto do Antigo Testamento tinha o fogo, o trovão e o relâmpago. Aquilo ali foi um marco para ensinar um conceito. Qual é o conceito que Deus quer me fazer entender? Ele quer me fazer entender. E esse é o conceito que permanece para a nova aliança. Eu preciso me aproximar de Deus, entender que Ele é o meu Redentor, é o meu Salvador pela graça. Mas eu preciso me aproximar com temor, com cuidado, com reverência. A reverência e o temor não é um elemento representativo, ele é a essência do culto. Então, quando o evangelicalismo ele tira isso como um pacote completo e começa a colocar no culto, né, um culto descontraído, você pode pular, você pode se alegrar, você pode festejar, você pode dançar, você pode fazer isso. Ele colocou tudo isso num pacote como um elemento representativo. E o autor aos Hebreus ele está conduzindo a igreja a essa... se você caminhou por todo o versículo, toda a estrutura, né? E você chegou numa conclusão diferente da conclusão do próprio autor, então você se desviou. Porque a argumentação, ela me leva a... Ela tem um propósito de eu chegar numa conclusão. E se eu estou argumentando uma coisa para uma pessoa, eu tenho um propósito nessa argumentação. Eu uso 3 ou 4 argumentos para chegar na conclusão. Portanto, eu quero dizer para você que essa camisa ela é melhor do que aquela outra camisa. Se você acha que entendeu toda a minha argumentação, mas no final você escolheu outra camisa, então as argumentações elas não bateram. Eu fui por um caminho, você se desviou por outro caminho e nós não chegamos no mesmo lugar. E se você caminhar no mesmo direção do autor, na argumentação que ele está construindo, você precisa chegar no mesmo destino que ele está chegando. Então o verso 28 e 29 é a conclusão de toda essa estrutura. Se você chegar numa direção, você não pode assim fazer a sua interpretação até o verso 27 e dizer assim, eu só discordo do autor no verso 28 e 29. Não, você não discorda só no verso 28 e 29, você discorda em tudo. Porque o verso 28 e 29 é o por isso, portanto, tudo que ele disse sobre animal, sobre Êxodo 19, sobre Moisés, é para chegar aqui. Então Hebreus 12, verso 28 e 29 diz, por isso, recebendo de nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A conclusão dele é dizer o seguinte, nós recebemos um reino inabalável. Ele está dialogando com a frase de Ageu. O reino abalável eram as regras de Deus que eram provisórias, abaláveis, transitórias, que seriam removidas. Mas nós estamos em um período em que as coisas são permanentes. Nós recebemos um reino inabalável. E quais são as características desse reino inabalável da nova aliança? Retenhamos a graça. Você não vai chegar no culto com medo de tocar na parede. Porque Paulo ele explica em Colossenses 2 que haviam regras que eram regras do período da infância e que nós estamos agora num período de maior graça. Percebe aquilo ali, o animal tocar no monte era a ilustração, não é a essência do mandamento. Nós agora estamos na idade adulta, no período da graça. Você pode andar em qualquer parte da igreja, você pode... Isso aqui não é um lugar sagrado. É um banco comum, uma parede comum, um local comum. Não é um local onde esse cimento, esse azulejo é mais espiritual do que qualquer outro lugar. Você não, a sua oração não vai ser mais importante lá aqui em cima do monte ou no interior do seu quarto. A mulher samaritana, ela diz, olha, aí Jesus falou, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas vem chegando a hora que não importa aonde você ora, aonde você adora. O que importa é adorar em espírito e em verdade. Jesus, ele é interessante aquele texto porque ele fala assim,
Existe a importância de adorar no Monte Sião, existe, na Antiga Aliança. Mas vem chegando a hora que até isso aqui vai se acabar. Porque a grande briga entre os samaritanos e os judeus é que eles adoravam no Monte Gerizim e os judeus adoravam no Monte Sião. E aí Jesus está dizendo, olha, é no Monte Sião mesmo, porque na Bíblia diz que é no Monte Sião. Mas vai chegar a hora que não importa isso, acabou. Isso é uma estrutura cerimonial, uma estrutura representativa. Nós agora chegamos na essência, na graça. A todas as leis de pormenores, não pegue nisso, não pegue aquilo, isso caiu, nós estamos numa cena, não estamos na cena aterrorizante, mas nós estamos numa cena de tranquilidade. Eu me aproximo de Deus e eu sei que Ele ouve as minhas orações. Eu sei que Ele aceita. Ninguém deve vir ao culto com medo. Será que Deus vai me fulminar? Eu tenho tranquilidade, eu entro no Santo dos Santos, eu tenho o privilégio de poder entrar na graça. Agora, graça, meus irmãos, ela não é sinônimo de descontração, de agora eu viver um relacionamento com Deus como se eu não tivesse que me preocupar de me encontrar com aquele que é santo, e por isso ele usa pela qual sirvamos a Deus. E aí, assim, essa palavra grega, latreo, que é traduzida por sirvamos, ela é uma palavra usada exclusivamente para culto. Ela não é usada para serviço comum, como diáconos, diaconia. Essa palavra grega é usada, você tem uma pessoa que corta a grama da sua casa. Aí no mundo grego chamava essa pessoa de um diácono. Ele servia. A igreja pega uma palavra que era comum do vocabulário do povo e diz assim, ó, esses são os diáconos da igreja. Eles são os servos oficiais, vão ser ordenados. Mas não é uma palavra que usa só na igreja, é uma palavra usada em qualquer lugar. A pessoa que cortava a grama, a pessoa que varria a casa, ele era chamado de diácono, era um servo. Mas latreo, que é essa palavra aqui, ela é usada exclusivamente para o culto. Então, por que ele está falando uma palavra de culto? Porque ele está fazendo referência em Êxodo 19, quando ele falou sobre o culto ao terceiro dia. O tema dele é sobre culto, ele está focado no culto. Recebemos um reino inabalável, então nós devemos reter a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, qual é o comportamento adequado para um crente na nova aliança? Ele não deve ter as regras cerimoniais e ter o pavor, mas ele deve se aproximar com reverência e santo temor. É algo que, assim, a igreja reformada entende muito bem, né? Nós não temos vestes sagradas, não temos local sagrado, por entendermos que aquilo é um símbolo. Mas não, no culto não é... O que eu faço no culto, eu não faço na festa de casamento. Eu não faço na festa de formatura. Eu celebro, né? Nós comemos, bebemos, dançamos, nos alegramos. É um momento mais descontraído. E o significado de reverência é o significado de um momento solene, é um momento sério. Não é um momento descontraído. Você pode fazer isso na sua vida, em momentos informais. Nós sentamos na mesa para comer, contamos piadas, brincamos e vivemos de modo descontraído. A vida também tem esses momentos que são importantes. Mas o culto, esse elemento da reverência e temor, ele não é cerimonial. Ele não é uma coisa abalada que a Ageu falou. E quando você não entende isso, você remove o que é cerimonial junto com o que é permanente. Aí eu volto. Por que Deus, quando as pessoas em Êxodo 19 fez um trovão e um relâmpago e um fogo? Para ensinar um conceito. A importância não é o fogo, não é o trovão. A importância é o conceito. Quando vocês chegarem para adorar a Deus, tenham reverência. Tenham reverência. Vocês não estão dialogando com fulano qualquer. O culto é o lugar da reverência e do santo temor. Eu não tenho medo, mas eu tenho reverência. Eu não posso sair daqui do pavor para chegar numa descontração. Aí eu passei do ponto. Percebe? E é isso que ele está ensinando. Eu estou na graça. Nós não estamos no mesmo ambiente da antiga aliança.
Você não vê a manifestação de Deus de Êxodo 19 hoje. Mas o autor ele finaliza com uma frase que é interessantíssima, né? O versículo 29. Quem é Deus? A cena do fogo consumidor, aquele fogo que parece que vai consumir, destruir todo aquele que se rebelar, é uma cena representativa. Ela foi removida. Mas por que eu tenho que guardar a graça com reverência e santo temor? Porque Deus é fogo que consome quem se aproxima dele de modo irreverente. A cena representa um conceito, mas quem ele é, continua sendo. Eu chego para o culto, não ouço trovão, não ouço relâmpago, não vejo um fogo prestes. Não sei se você já viu, eu estudei, eu e Darlane, a gente estudou num seminário, no meio de uma área verde, plantação, e uma vez a gente estava na sala de aula, aí o professor, o diretor lá chegou correndo, chamando todos os homens para a gente juntar baldes, porque uma pessoa que no terreno ao lado, né, a gente via em cima da montanha, via lá embaixo, bem distante, tinha plantação de cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, parte do processo, eles queimam, né? Para não ter que sair colhendo tudo, eles queimam aquela palha que fica ali ao redor, e parte do processo, depois que eles fazem a colheita, eles queimam para depois plantar de novo. E às vezes o fogo, dependendo do vento, passou para a plantação do seminário. E o fogo estava subindo, rapaz, parecia uma coisa, era um barulho estrondoso, e a gente via aquele movimento, subindo assim, uma onda, e a gente começou ali uma coisa ridícula, não serviu de nada, né? Mas na hora do desespero, todo mundo tentou correr, a gente começou a jogar água, vários baldes de água assim no território para ver se apaziguava, né? Depois a gente viu que era melhor correr dali, e foi a provisão a gente chamou o corpo de bombeiros, o vento levou para o outro lado, terminou, chegou na beira assim do seminário, mas o vento levou para outra direção e foi. Mas a cena de um fogo consumidor é isso, é um fogo, é algo aterrorizante, é algo destrutivo. Você não consegue controlar. Você vê um fogo vindo na sua direção, uma coluna de fogo vindo na sua direção, que foi a cena que a gente viu lá, né? Depois a gente começou a passar mal, aquela fumaça, né? Não conseguia respirar, a gente correu dali e foi-se embora. Mas é isso que ele está usando, um povo que trabalha com plantação, que sabe o que é essa cena, né? De queimada. Ele está dizendo, você vê o fogo consumidor, a cena é destruição. Você chega na nova aliança, aí você não ouve trovão, não ouve relâmpago. Mas Ananias e Safira, eles pecaram diante do Senhor, e a ira de Deus se derramou sobre eles. 1 Coríntios 11 diz que aqueles que participam da ceia do Senhor indevidamente, aí diz, é por isso que muitas pessoas estão ficando doentes, estão sendo mortas pelo Senhor. Apocalipse capítulo 2, você vai ver uma nova referência. Você vai ver que eu vou fazer essa Jezabel ficar de cama, e vou matar ela, e vou fazer muitos que seguiram Jezabel, dessa igreja aí, ficar de cama, porque eles estão rejeitando a palavra de Deus, e eu vou visitar. Não tem trovão, não tem relâmpago, mas o conceito permanece. Eu não tenho que temer a Deus quando eu vejo uma cena extraordinária. O adulto, ele tem que entender o conceito. Nós estamos na nova aliança. Qual é o conceito? Eu não posso zombar de Deus, eu não posso profanar. O culto é o lugar para reverência e santo temor. Por que eu não vou trazer fazer... o brasileiro tem uma dificuldade terrível com isso, né? Como nós profanamos o culto quando nós temos os nossos dias festivos. Os dias festivos no meio evangélico, eles são um laço, né? Cada festa a gente muda o culto porque a gente está mais preocupado em ver a apresentação das crianças, aí começa todo um algazarra, né? Começa todo um esquema, né? Os pais vêm aqui tirar foto, ficar rindo, ficar brincando, a criança rindo, a gente monta toda uma estrutura por causa disso, porque assim, é uma apresentação, acabou-se o clima da reverência, a criança termina de fazer a apresentação e está batendo palma. Aí qual é o argumento das pessoas, né? A gente está no período da graça, não precisa... Só que eles não entenderam que reverência e santo temor não é coisa cerimonial.
O culto, existem elementos que são removidos, lei cerimonial, mas o que não é removido é a reverência, santo temor. Nós estamos na nova aliança, nós estamos diante de Deus, não temos o pavor de sermos rejeitados porque estamos por Cristo, mas não estamos no período da descontração. Você não pode zombar de Deus, não pode brincar de Deus, porque nós estamos... A conclusão é, cuidado, que Deus é fogo consumidor. Ele é o mesmo Deus, ele ensinou um conceito. Cuidado para você não ser semelhante a Esaú. Cuidado para você não entender que na nova aliança você está num período agora de mais descontração, onde você pode fazer tudo e que no final das contas você está debaixo da graça. Que não existem regras, não pode... a igreja que fala muito sobre reverência é uma igreja legalista. Então eu preciso caminhar por Êxodo capítulo 12 e chegar nessa conclusão. Se eu não chegar nessa conclusão, pensar sobre culto, que Deus é fogo consumidor, eu cheguei na conclusão diferente do autor. O autor me diz que eu estou com um privilégio, mas ele quer me fazer um alerta, ele quer me ensinar benefícios e cuidados. E se eu olhar só para os benefícios, eu não entendi aonde ele quer chegar. Eu me perdi no meio do caminho. Por isso, ao entender isso, você vai ver que nos escritos reformados, eles falam tanto sobre culto. Eles falam tanto sobre cuidado com o culto. Né? O que é que nós vamos fazer para atrair os visitantes? A gente vai fazer um culto totalmente voltado para os visitantes? A gente vai colocar um parquinho aqui do lado para a criança sair e brincar na hora do culto? A gente vai... sabe a igreja que está tão preocupada com o visitante que o diácono sai no meio do culto com o papel de cadastro do visitante, o culto está acontecendo e o diácono vai lá no meio da fila, preenche aqui, ó. Por quê? Porque depois do culto ele vai sair logo, então é muito importante que eu dê uma lembrancinha para ele. Então eu começo a ver uma estrutura, né? Tudo é certo, porque eu não estou mais de um regime, segundo algumas pessoas dizem, legalista, né? Enquanto nós precisamos, esse é o grande conceito que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, né, pequenos. Sabemos que muitos ensinos as crianças de 2, 3 anos não conseguem entender, mas até uma certa idade, 5 anos, a coisa mais importante que a criança precisa entender é que ela precisa parar, ela precisa aprender o conceito de reverência. Ela não vai brincar como ela está em casa. Ela não vai brincar como ela está no parquinho. Ela está em um momento diferente. Não é o local sagrado, mas é o momento sagrado. Momento de reverência. Ela precisa se calar. Aí ela não entende, ela fala, brinca, a gente, se cale, filho. Se cale, filho. Que vai tendo mais... vai sendo mais exigente à medida que a criança vai sendo maior, né? Lógico que quanto menor não pode cobrar tanto. Mas eu não vou... qual é a grande importância? Que conceito importante, né? Ela precisa aprender que ela não está no tempo dela. É um tempo que ela precisa parar e tomar cuidado. Agora imagine o crime que é, porque as crianças imitam muito os adultos, né? A criança chega num culto e olha para o tio do lado, porque a criança olha todos os adultos aí. Um menino de 2 anos, ele olha para Mateus, ele olha para um menino de 16 anos, ele é referência para ele. Aí olha para um adulto desse e vê ele rindo, ele mexendo no celular, ele brincando. Quando ele vê os adultos com reverência, cantando, sérios, ele naturalmente está aprendendo esse conceito. Ele vai aprender. Por isso que as nossas igrejas, a gente tem mais facilidade, né, da adaptação da criança, porque chega agora imagine uma criança que está num ambiente já barulhento, um ambiente descontraído, você vai tentar remar contra a maré, ensinar a reverência num ambiente irreverente, num ambiente descontraído. Se levanta, sai do seu lugar, abraça o amigo mais próximo, abraça o visitante, abraça o amigo. Por quê? Para tratar o visitante bem, para dizer para você está fazendo coisas que são legais, não para a hora do culto. Coisas descontraídas. Você não está ensinando sobre reverência, né?
na hora do culto, que mal tem eu começar a contar uma piada, começar a falar. O mal que tem é exatamente isso aqui. Eu estou trazendo para a nova aliança uma coisa que não foi removida. Na hora de fazer essa separação, eu errei. Eu achei que nova aliança significa descontração. E o final do texto é cuidado. Deus é fogo consumidor, fogo que consome, fogo que destrói. E ele não está dizendo isso para o ímpio, não, ele está dizendo para a igreja. Ele está dizendo para os irmãos, o privilégio é nosso. Mas tudo na nova aliança é maior. Cuidado também, porque se você zomba, se você profana na hora do culto da antiga aliança, é grave. Mas se você profana a nova aliança, é mais grave ainda, porque tudo na nova aliança é maior. Deus, ele nos chama para reverência e santo temor. Que o Senhor nos abençoe.